Segundo e último de hoje, está aqui, esse é o assunto, tá bom? Pontuação é técnico, o cara conhece um pouquinho de análise sintática, ele vai. E pelo que eu conheço de vocês, aquilo que vocês conhecem é o suficiente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Você nunca coloca pontuação alguma nesses casos. Até porque seria muito estranho separar um sujeito do verbo por vírgula, concorda? Chegar e dizer, o reitor, vírgula, entregou o diploma ao aluno. Ou separar verbo de objeto, o reitor entregou, vírgula, o diploma ao aluno. Tampouco, com verbo de ligação e predicativo, você não vai meter uma vírgula separando, certo? Nunca se separa nome de complemento e muito menos nome de adjunto adnominal. Em suma, a vírgula nunca aparece nos chamados termos imediatos. A gente pensa que a vírgula, ela tem o lugar dela. Não é bem assim. Nós decidimos onde colocá-la. Quer ver? Uma frase como essa, você pega o erro na hora. Na hora. Leonardo é o sujeito. Então isso é um erro primário, meter essa vírgula aqui. Legal? Quando o cara fala, assinale a frase com erro de pontuação, o erro geralmente é básico. O erro geralmente é uma bobagem assim, ó. Separar sujeito do verbo por vírgula. Então é só olhar a frase com calma, analisar o básico dessa frase que você descobre o que é que está errado nela. Muito bem, quando é que se usa a vírgula? Quando você muda a posição de uma adjunta adverbial. O que o Guido quer dizer com isso? Uma oração se reescreve sujeito, verbo, objeto. E o que você quiser, você põe depois. No caso, um adjunto adverbial eu pus depois. Agora, se eu quiser, eu posso pegar esse adjunto adverbial e tirar daí. Na hora que eu tiro ele daí e coloco ele aqui, ó, eu intercalei o adjunto adverbial. Quando eu intercalo um adjunto adverbial, a vírgula vai antes e vai depois. E note que interessante. Eu pus aqui e podia ter posto aqui. Sabe o que eu faço quando eu dou essa aula lá no colégio? Eu mostro para os meninos que eles podem escrever diferente. Normalmente a gente escreve assim, ó. Por que não jogar o adjunto adverbial no meio? Primeiro, dá uma quebrada àquele mesmismo sujeito, verbo, objeto, e ao mesmo tempo mostra para o cara que está corrigindo o seu texto que você sabe que ao intercalar um adjunto adverbial, ele precisa vir entre vírgulas. E não precisa ser frase simplesinha, como o rapaz comprou um carro na loja. Eu posso trabalhar com uma frase um pouco mais sofisticada, que poderia aparecer num texto tranquilamente. Repare, o Brasil, sujeito, sofreu o verbo transitivo, grave crise de desabastecimento, objeto direto. Quem sofre, sofre algo. Nos últimos meses, adjunto adverbial de tempo. Tudo bem ou não? Por que não há vírgula aí? Porque está colocado do jeitão careta. Sujeito, verbo, objeto e adjunto adverbial. O que é que você pode fazer? Brincar com esse adjunto adverbial. Colocá-lo em outros lugares. Intercalar o adjunto adverbial. Quando você intercala o adjunto adverbial, vírgula antes e vírgula depois. Começaram a entender a brincadeira? Então o Guido não vai ensinar você a pontuar. Ele vai ensinar você a perceber certas situações em que a pontuação está errada, ou, no caso de você escrever um texto com uma pontuação mais erudita. Essas expressões sempre têm que vir entre vírgulas. Então amanhã, se você for escrever um texto, lembre-se disso. No meio do texto, coloque uma delas, só para provocar a vírgula antes e depois, mais nada. Agora aqui você vai aprender a primeira legal. Toda vez que eu tenho conjunções coordenativas, nós já vimos isso, a vírgula é obrigatória. Então eu escrevo a primeira oração, esta é uma moça honesta, escrevo a segunda, a moça merece respeito, e coloco uma conjunção coordenativa, conclusiva, ligando as duas. Coloco esse portanto ligando as duas. Tudo bem até aí ou não? Esse é o jeito mais comum de colocar uma conjunção coordenativa. Agora, quer dar uma esnobada? Por que não fazer isso? Por que não intercalar essa conjunção?
Ora, na hora que você intercala, você tira a conjunção do lugar dela. Concordam comigo ou não? É ou não é? E na hora que você tirou daqui e pôs aqui no meio, você é obrigado a colocar vírgula antes e depois. Agora aqui você vai aprender uma coisa que você nunca aprendeu. Olha pra cá, ó. Quando você vai ler uma frase como essa, repare, você demora um tempo em cada vírgula. Só que na hora de uma leitura normal, o tempo que você vai demorar aqui é sensivelmente maior do que o tempo dessas duas vírgulas. Como é que é? Vê se eu estou errado. A gente lê desse jeito. Ela é uma moça honesta, merece, portanto, respeito. Vou ler novamente. Ela é uma moça honesta, merece, portanto, respeito. No honesta eu dei uma pequena parada. No merece e no portanto eu fui direto. Sim ou não? Isso é uma regra. Quando você coloca a vírgula numa segunda oração, a vírgula que separa a primeira da segunda fica mais lenta, ela vira um ponto e vírgula. E ponto e vírgula é um negócio que você nunca usou, conscientemente não. Vamos fingir que você entendeu? Olha aqui, ó. Você consegue escrever uma frase assim e consegue escrever uma outra assim. É ou não é? Legal? Como são duas orações, você separou por vírgula. Tá bom? Ah, mas você resolveu dar uma esnobada. Pegou o todavia e chutou na segunda oração. Na hora que você chuta o todavia na segunda oração, o que você é obrigado a fazer com o todavia? Botar vírgula antes e depois do todavia. Concordam comigo ou não? E o que acontece com essa vírgula que separa a primeira da segunda? Vira ponto e vírgula. Perguntas? Esquece isso. Isso é uma coisa, isso aqui é outra. É porque ela é coordenada. Não, porque você quis. Entendeu? Você quis. Vou até voltar para você entender uma coisinha. Duas orações têm que ser separadas por vírgula, quando elas são coordenadas. E esse é o jeitão careta de colocar a conjunção. No começo da segunda, no final da primeira. Tá bom para você ou não? Agora, você quer dar uma esnobadinha? Você joga o todavia na segunda oração. Olha como fica uma frase um pouco mais culta. Mas aí você tem que tomar cuidado, porque você intercalou a conjunção. Você tirou a conjunção do lugar dela e botou no meio da segunda. Por conta disso, você vai botar vírgula depois na conjunção. Só tem um detalhe. Quando você faz isso, aquela vírgula que separa as duas fica mais lenta, fica mais demorada. Quando você vai ler, você lê assim: ela é uma bela moça, não arruma todavia namorado. Você dá uma paradinha em moça que você não dá no todavia. Então é porque moça virou, ganhou um ponto e vírgula. Tá? Agora é hora de você falar. Não pode ser na segunda. Ela é uma bela moça, vírgula, todavia, vírgula, não. Porque não tem sentido. Tá errado. Porque você está separando, está colocando entre vírgulas a conjunção que liga as duas orações. Não pode. Não pode. Só quando muda de lugar, no lugar dela não pode. Perguntas? Não entendi. Essa pausa na fala, tanto na primeira quanto na segunda. Você fala. Não, na parte que fala. Ele falou que da pausa não vai no ponto de vírgula, mas em cima também dá pausa, né? Aqui? Pode ser? Aqui? Pode ser então. Tá. Você está querendo falar que para. Toda vírgula para. Claro. É só você ler, você vai ver que não para. Não, o que você tem em mente é o seguinte: o parar não é um parar. Por exemplo, olha como é que eu leio a primeira. Ela é uma moça honesta, portanto merece respeito. Paradinha de nada. Diferente de ela é uma moça honesta, merece, portanto, respeito. Aí a paradinha for maior. Bom, então vamos fazer o seguinte: esquece a história de parar.
guarda o quê? Meteu vírgula na segunda, a vírgula que separa a primeira da segunda vira ponto e vírgula e acabou. Tá bom? Fala, garoto. Cara, hoje tá difícil, eu já sou surdo por natureza. Deixa eu ir aí. Fala. Sim, você tem que intercalar a conjunção. Outro uso do ponto e vírgula, tá? Ó, duas coordenadas, tá vendo? Olha a condição mas. Você viu comigo, mas é uma coordenada adversativa. Só que na hora que você escreveu, você exagerou na primeira e deixou a segunda curta. Aí o ponto e vírgula é obrigatório. E aí não é questão de parar ou não, é obrigatório. Entendeu? Eu tive um garoto que me perguntou, como é que eu vou saber que ela é longa quando ela é curta? Ah, para, né? Leva uma régua, pô. Leva uma régua pra prova. Isso você a vida toda usou. Toda vez que você tem um aposto, colocar o aposto entre vírgulas. Tudo bem ou não? É ou não é? Só que agora presta atenção. Quando o aposto é longo, como por exemplo aqui, ó. Dá pra ver que ele é longo aí? Quando ele é longo, não é vírgula não, hein? É travessão. E travessão nós não usamos. A gente só usa para indicar mudança de interlocutor. Tudo bem? Travessão para posto longo. Perguntinhas. Você me viu pegar o adjunto adverbial aqui e colocar no meio, foi ou não foi? Mas eu podia começar com o adjunto adverbial. Se eu começo com o adjunto adverbial, eu boto vírgula. Pegando aquela frase mais chique, né? Botei nos últimos meses lá. Se eu começar com nos últimos meses, eu meto a vírgula. Tudo bom, meninos? Mesmo? Bacana. Nunca se coloca vírgula separando verbo de objeto, mesmo que ele esteja invertido. Quem devolve, devolve algo? Alguém. Não interessa onde você bota esse ao rapaz, esse livro, não separa por vírgula. Tá bom? Ou separa. Peraí, não separa ou separa? Não separa. Ou separa. Que palhaçada é essa? Se você repetir o objeto em forma de pronome, criando o chamado objeto pleonástico. Tá vendo que legal? Aí eu sou obrigado a separar o objeto que foi invertido. Por quê? Porque dentro do que sobrou, tem uma palavra repetindo aquele objeto. Você pode fazer isso com o indireto, como eu fiz aí, e pode fazer com o direto também. Olha que coisa linda. Moçada, é outro idioma esse, já perceberam? É outro idioma, tá? Perguntas. O vocativo, você já viu comigo, é o termo que eu uso para chamar a atenção da pessoa com quem eu falo. Sempre ele vem separado. E a gente pode colocar o vocativo onde eu quiser. Ele sempre vai vir separado por vírgula. Certo? Esse é meu sonho de consumo. Toda vez que você coloca a data e vai colocar a cidade e a data, você coloca uma vírgula. Foi a primeira vírgula que você aprendeu a usar na vida. Concorda comigo ou não? A professora primária virou para você e falou, todo dia, antes de começar a aula, você vai escrever o nome da sua cidade na folha. Qual é o nome da cidade? Todos vocês responderam em uníssono. Florianópolis, porque criança participa pacas. Não é como adulto que fica com cara de bunda olhando para o professor. Florianópolis. Bom, aí depois que você escrever o nome da cidade, coloca essa minhoquinha. Como é que chama a minhoquinha? Elas, vírgula, é ou não é? E põe o dia de hoje. Meu sonho de consumo é o cara perguntar por quê. Por que tem essa vírgula aí? Esse é meu sonho de consumo. Qual é o motivo de ser obrigatória essa vírgula?
é esse aqui, ó. Uma adjunta adverbial deslocado. Não é verdade? Quando você põe a data, você não está dizendo isso? Hoje é dia 29 de janeiro em Florianópolis. Você levou o em Florianópolis para o começo, tem que botar vírgula. Quando você tem uma enumeração, mete 2 pontos, tá bom? Vírgula entre todos os elementos da enumeração e um E entre os 2 últimos. Tudo bem? Agora atenção. É possível não colocar o E, colocar vírgula só entre os 2 últimos, mas muda o sentido. Na primeira eu comprei só aquilo, na segunda eu posso ter comprado mais coisas. Tá bom? Aí tem gente que diria, tá, mas eu não sou obrigado a botar reticências quando eu faço isso? Pode pôr, ou não faz diferença. Tá? É só importante você perceber isso. É legal quando você está lendo e o autor resolveu dar vários adjetivos para um personagem. Se ele não meteu o E entre os 2 últimos adjetivos, significa que aquele personagem, durante o transcorrer da obra, vai apresentar qualidades que ele não disse. O que é uma elipse? É isso aqui, ó. Esconder uma palavra. Sempre que você esconde uma palavra, você bota uma vírgula no lugar. Aquela moça, uma cobra. Aquela moça é uma cobra. Por isso que se põe vírgula no endereço, porque está se escondendo essa palavra aqui, ó. Show de bola? Nada? Vai ou não vai, caraca? Não? E a zeugma? A zeugma é sumir com uma palavra que já apareceu antes. Você percebeu que eu repeti o verbo buscar? Então o que eu faço? Eu tiro o verbo buscar e no lugar dele eu deixo uma vírgula. E se você está acompanhando bem a minha aula, você sabe que eu tenho que fazer mais alguma coisa aí. O que é que eu tenho que fazer? Tem que botar ponto e vírgula. Olha que coisa linda. Por que eu tenho que botar ponto e vírgula? Olha lá, comadre. Eu tirei o buscava e deixei uma vírgula no lugar, não deixei? Se eu deixei vírgula na segunda, a vírgula que separa a primeira da segunda vira ponto e vírgula. Tanto é que, ó, isso aqui é to kill the snake and show the wood. Matar a cobra e mostrar o respectivo. Vou tirar o faz da segunda e da terceira. Deixei vírgula lá, sim ou não? Mas aí olha o que eu vou fazer. O que vai acontecer com a vírgula que separa a primeira da segunda? Se na segunda eu botei vírgula, vai virar ponto e vírgula. O que vai acontecer com a vírgula que separa a segunda da terceira? Se na terceira eu botei vírgula, vai virar ponto e vírgula. Olha o nível de pontuação aí. Se isso aí não é sofisticado, eu não sei o que é. Pergunta, querido. Mesmo? O que é, filha? Como assim? Sim, claro. Sem dúvida. É isso mesmo. Tá? Olha, eu vou até voltar, porque isso me deu 2 horas de burdoada. Ó, olha que coisa linda eles caindo, né? É uma chuva de letras. Olha que coisa bonita. Não é verdade? Quem tem criança em casa que mexe com o computador, baixa esse programa e mostra para ele, olha, e o cara é velho, filho, e você, novinho, não consegue fazer isso. Acabo de pôr aqui a primeira tela de pontuação. Eu nunca coloco vírgula nesses casos. Não é verdade? Por quê? Porque agora você vai ver o que acontece quando o período é composto, que é igual quando o período é simples. Se a oração é substantiva, o que é que você viu comigo? É aquela que eu posso trocar por que palavra? Por um isto, eu nunca vou separar por vírgula. Sei que você é sincera, é o mesmo que dizer sei isto. Nunca se separa uma oração substantiva por vírgula, porque a função dela é de sujeito, objeto direto.
Quem sabe, sabe algo. Essa oração aqui é o objeto direto do verbo que está aqui. Então não pode ter vírgula. Já a adjetiva, ela não pode ser trocada por isto, vamos lembrar, e se liga a um substantivo. Então repare você que eu não posso dizer sofre o homem isto, e repare que é mortal se refere a homem. Aqui é a mesma coisa, ó. Não dá para falar sofre o homem isto, e que é mortal se refere a homem. Tudo bem ou não? Aí o que é que se aprendeu comigo? Que se a adjetiva apresenta uma qualidade total, ela é uma explicativa. Se ela apresenta uma qualidade parcial, ela é restritiva. Sim ou não? Mortalidade é qualidade de todos os homens, ela é explicativa. Sinceridade é qualidade de poucos homens, restritiva. Tá bom até aí ou não? Feito isso, pontuar é ridículo. As explicativas obrigatoriamente têm que ser separadas por vírgula. A restritiva, nunca. Então amanhã, eu te dou essa frase e mando pontuar, você vai lá e pontua. Por quê? Porque todo gelo é frio. Diferente dessa, que você vai deixar como está. E por que você deixa como está? Porque nem todo gelo é redondo. O que é que eu faço? Pontuo. E aqui? Deixo como está. Show de bola? Como é que eu sei que eu tenho uma adverbial? Ela não pode ser trocada por isto, e ela não se liga a substantivo, se liga a verbo adjetivo. Qualquer adverbial é separada por vírgula. Sair de casa isto, é possível falar isso aí? De jeito nenhum. Assim que ela chegou, se refere ao verbo. Ué, Guidão, como é que você sabe? Qual é o melhor? De casa assim que ela chegou ou sair assim que ela chegou? Sair assim que ela chegou. Ela é uma adverbial, aí depende de você ter estudado um pouco. Temporal, porque diz o momento em que eu saí de casa. E toda adverbial é separada por vírgula. Estando na posição dela ou estando invertida. Invertida, então, mais ainda. Legal? E as coordenadas, também sempre separadas por vírgula. Sempre, sempre, sempre. Com uma única exceção. Quando a coordenada é introduzida pelo E. O E não admite vírgula antes dele. É verdade isso? Ou é mentira? É mentira. Eu já mostrei isso. O E não admite vírgula antes dele quando o E significa E. Porque quando o E significa massa, a vírgula é obrigatória. Legal? O E significou E. Querida, nós vamos sair depois da aula e vamos jantar. Não vai botar vírgula aí. Certo? Agora, nasceu rico e morreu pobre, pode botar vírgula, porque esse não significa E. Esse E significa mas. Tá bom até aí ou não? Agora vamos mais longe. Olha para mim, ó. Também eu boto a vírgula no E quando ele faz parte do polissíndeto. Cuidado, eu não lembro o que é isso. Poli quer dizer vários. Síndeto, conjunção. Quando eu, para provocar até uma certa exaustão no meu receptor, resolvo repetir o E inúmeras vezes. Vírgula separando todas as vezes que eu uso o E. Então esse negócio de antes do E nunca vai vírgula é mentira. Você já está vendo 2 casos onde vai. E vou te mostrar um terceiro muito mais forte que cai mais. O E significa E aí. O E não significa mas. Concorda comigo ou não? Só tem um problema. Os sujeitos são diferentes. Na primeira oração o sujeito é agir. Na segunda é o João. Com sujeitos diferentes, a vírgula é obrigatória. Tá? Vocês pensam nisso quando escrevem um E? Legal. Olha que coisa linda que eu vou fazer agora, hein? Concorda que tem que ter vírgula antes desse E? Tem, claro. Quem é o sujeito do trabalho? Eu. Quem é o sujeito do trabalhar? Você. Não são diferentes os sujeitos? Tem que pôr vírgula separando. É ou não é? Só que aí eu me toco uma coisa. Que eu repeti o verbo trabalhar. Repeti ou não repeti?
Então eu posso me dar o luxo de fazer uma zeugma? Posso ou não posso? Posso tirar o trabalho daqui, pimba, e se eu faço a zeugma eu boto vírgula. E o que você quer que eu faça? Se eu pus vírgula na segunda oração, o que vai acontecer com aquela vírgula antes do E? Ela vai virar um ponto e vírgula. Então, figurinha, se você é daqueles caras que chegou hoje aqui achando que antes de E nunca ia vírgula, vai embora vai embora sabendo que não só vai vírgula, como às vezes pode ir até o que? Fala, ponto e vírgula. Questão aqui da Terra, tá? Dona Maria chamou por sua sobrinha e esta apareceu. A vírgula está corretíssima. Sujeitos diferentes, Dona Maria e esta. Tá bom? Ganhou. Vai porque aí é adverbial temporal. Motivo é outro. Adverbial temporal. Tá bom? E por último, a vírgula é obrigatória quando o E está com a expressão vice-versa. Vocês são capazes de me dizer por que eu sou obrigado a pôr vírgula com vice-versa? Sujeitos ficam diferentes. Claro! Né? Quando eu falo João ama Maria, o sujeito é João. Aí eu meto um vice-versa, a frase vira Maria ama João. Os sujeitos ficam diferentes, por isso que com vice-versa tem que ter vírgula. Bacana? Legal. Eu uso a vírgula para evitar ambiguidade, né? Tenho que botar essa vírgula aqui, porque senão você pode achar que a criança nasceu nervosa. Não é verdade? Essa segunda frase, eu ouvi, eu frequentava antigamente, no meu tempo de solteiro, tempo que eu era feliz e não sabia, o Armazém Vieira, eu estava conversando com um parceiro, e tinha um casal do meu lado, e entrou um cara, a mulher que estava com esse casal virou e disse, aquele cara que entrou é amigo do meu marido de infância. Precisa prender o marido dela, porque o cara é um pedófilo, né? Casou-se com ela quando ela era criança. Na verdade, coitadinha, ela queria dizer, aquele cara é amigo de infância do meu marido. Era essa a intenção dela, só que ela falou errado. Bota uma vírgula que o cara não vai preso. Estou com uma saudade da minha mãe besta, sabe? Coitada velha. Eu estou com uma saudade besta da minha mãe. E a última é muito estranha. Enquanto a moça pasta, o bode lê um livro, não, né? Não posso meter uma vírgula aqui que vai mudar. O melhor é, enquanto a moça pasta o bode, ela lê um livro. Enquanto ela faz o bode pastar, ela fica ali lendo um livro. Pontuação tem isso, né? Serve para dirimir dúvidas. E aí, alguém não entendeu? Levanta o dedinho. Não? O que eu quero dizer com essa frase? A Maria, ela toma banho quente porque ela sua. Ela fica suada, como toda mulher, né? Com sol, fica suada. Ela toma banho quente. Aí ela fala, mãe, diz ela, traz a toalha. Aí qualquer um pode ganhar grana, é ou não é? Chegou o sobrinho e pontuou desse jeito. Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. A irmã do falecido, que não era boba nem nada, pontuou desse jeito. Deixo os bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. O padeiro
Óbvio, de origem lusitana, conhecedor profundo de língua portuguesa, apontou assim: deixo meus bens à minha irmã, não. A meu sobrinho, jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada dou aos pobres. E o padre, que queria puxar uma graninha para a igreja dele, saiu com essa pontuação: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada dou aos pobres. Já mostrei isso aqui. Tá? Duas coordenadas, uma longa, uma curta. Já mostrei isso aqui. Tem o vírgula na segunda oração. A vírgula que separa a primeira da segunda vira ponto e vírgula. 2 pontos para indicar que está entrando um diálogo. Numa citação. Importantíssimo vocês prestarem atenção nisso, apesar que eu vou mostrar. Aspas está envolvendo apenas a oração, para isso logo existe, concorda comigo ou não? Mas o período é muito mais. Então o ponto final tem que ficar para fora das aspas. Fiquem atentos a isso, já já eu mostro uma diferente. Enumeração, eu sou obrigado a colocar os 2 pontos, olha que beleza. Comprei tudo, galinha preta, velas vermelhas, farofa, champanhe e fitas. Hoje vou comemorar aniversário de casamento. Né? Porra, Guidão, acho que você vai fazer uma macumba. Vocês são muito mal intencionados, imagina, né? Uma explicação, olha que interessante, olha como fica chique fazer assim. Você percebeu que eu omiti a conjunção? Foi-se embora bem cedo, pois tinha muito a fazer. Todo mundo falaria assim. Eu boto os 2 pontos, fica muito mais interessante. Olha lá. Reticências, quando eu interrompo. Lutava com todas as forças contra aquele amor impossível, mas não fui interrompido. Para indicar malícia ou ironia, olhou-me fundo nos olhos, pegou minha mão, levou-me para seu quarto e... Aí depende, se rolar foi malícia, se não rolar nada foi ironia. Me leva para o quarto e não faz nada? Não dá, né? Aspa, é agora, hein? Tá vendo onde está o ponto final? Legal? Eu perguntei quem era casada. Tem gente aqui que tem filha, concordam comigo ou não? Vocês que têm filha, essa frase precisa ser colocada numa plaquinha pregada na parede do quarto da garota, para todo dia de manhã, quando ela acordar, ela lê essa frase. Se você não quer conhecer o gênio, não esfregue a lâmpada. Tá? Fundamental as adolescentes saberem o significado dessa frase. Olha onde eu botei o ponto final, tá vendo? Por quê? Porque aspas está envolvendo apenas parte do período. É agora, hein? Olha onde eu pus o ponto final. Por quê? Porque o período todo está entre aspas. Entendeu a diferença de onde eu ponho o ponto final ou não? Outra coisa interessante. Eu precisava usar aspas aqui, porque é um termo de origem inglesa. Mas fica feio muita aspa. Então, quando você tem que botar entre aspas um termo que está num período entre aspas, use o apóstrofo. Fica mais elegante. Faça como eu fiz. Tá? Então eu digo, caramba, hoje eles capricharam, hein? A mulherada hoje aí caprichou mesmo. Palavras estrangeiras. Neologismo, o que é neologismo? Palavra inventada, palavra nova, não está no dicionário. Arcaísmo, palavras que caíram de moda. E vulgarismo. Por exemplo, eu quero dar a entender que o cara que está falando, ele é um paquerador da década de 70, né? Então ele vira para a garota e diz, e aí, broto? Chamou a garota de broto, já entregou a idade, está com 60 e burdoada.
E aí, broto, vamos tomar uma gasosa? Aí matou. Gasosa é refrigerante, entendeu? O cara tem 70. E dar um rolé, que a maioria fala rolê, não é rolê, é rolé, é com abertura. Não, porque ele é um vocativo, tá vendo? Tá legal? E o vocativo só está colocado aqui. Não existe divisão de oração. Iria se eu pusesse, por exemplo, 2 orações e jogasse um broto na segunda. Aí sim. Não, eu digo, se eu colocasse o broto no final da segunda, 2 orações, aí sim a vírgula de uma para outra ia virar um ponto e vírgula. Erro proposital, olha lá como eu uso as reticências. Cara, esse é um problema que as travancam os progressos da nação. Já ouvi gente falando assim. Nome de jornal, revista, livro. Eles aparecem entre aspas. Quando eu quero indicar ironia, era muito polida a garota que tomara lavanda durante a recepção. Isso eu vi aqui em Floripa. Fui a um casamento chique pra caramba, só que os noivos foram 2 cavalos. Eles saíram da igreja e foram tirar foto. E nós fomos todos pro clube. Calor filho da mãe. Calor filho da mãe. E nem para servir um drinkzinho enquanto a gente esperava. Ficamos esperando 1h30 os caras. Cara, a mulherada já começa a tirar sapato alto. Homem começa a amarrar gravata na cabeça, é porque a coisa ficou feia. É ou não é? Aí a primeira coisa que puseram foi a droga da lavanda para molhar a ponta dos dedos. Uma mulher que estava do meu lado fez isso aqui. Eu tentei segurar, não consegui. Ainda ela olhou para mim, como quem estivesse dizendo, bebe do teu, caraca. Sabãozinho puro ela engoliu, coitadinha da moça, né? Travessão, orações intercaladas. Para que serve uma oração intercalada? Para isso, para falar quem é o cara que falou. A lua foi alcançada afinal, cantou o poeta. Tá? Trecho de uma música chamada Lunique 9. Dá uma olhadinha que é muito boa. Para indicar mudança de interlocutor, mudança da pessoa que fala. Para evidenciar uma palavra, isso é tão elegante, gente. Legal, separar uma palavra com em apóstolos longos. Isso você aprendeu hoje comigo. Certo? Aposto vem entre vírgula, longo entre travessão. Ponto de interrogação em pergunta. Quem trouxe esse animal para dentro da nossa casa? Perguntou seu pai quando conheceu o seu atual namorado. Surpresa e espanto. Esse é o único momento que pode botar 2 pontos diferentes. Tem gente que está escrevendo e fala assim. Aí eu perguntei para ela, quem é você? E põe 10 pontos de interrogação. Isso é ridículo, não existe. O máximo que você pode fazer é botar uma interrogação seguido de exclamação. Entre parênteses para indicar dúvida. Legal? Não tenho certeza se foi meio-dia ou não. Ponto de exclamação em frase exclamativa. Em frase imperativa para indicar ordem. E para dar ênfase ao vocativo. Esse texto aí é de Castro Alves. Ponto de exclamação dando ênfase ao vocativo. Tá bom? E por último, o ponto final, que você usa para encerrar um período. Abraço. Tchau. Vamos jantar com a minha mulher. Um abraço.